Então é muito fácil se tornar fã daquilo. Você tira a foto com a foto dos jogadores, já que esse é o mais próximo de chegar. E alguns fazem loucuras para estar perto desses ídolos. Então, esse fanático, ou esse fã, ele acaba buscando a pessoa de forma até mesmo incompreensível para outros. Ele se apaixona cegamente com essa ideia de que a pessoa vai fazer ele feliz. Se eu tirar uma foto, se eu pegar um autógrafo, se eu pegar a bola, a camisa, não sei o quê, né? Quem aqui em casa, as esposas, que os maridos jogam bola de vez em quando? Tem algumas, né? Quando ele chega do futebol com aquela camiseta top, o que você fala para ele? Vem aqui, meu amor, deixa eu tirar uma foto com você. Me dá um autógrafo. Quantos gols você fez hoje? Apesar que eu sei que alguns fazem muito gol. Não, faz assim, vai para lá, tira essa roupa lá na lavanderia. E você acha que os jogadores da televisão é diferente? E os caras vão lá e quer abraçar aquele negócio, e quer dar beijo, e quer tirar foto, e quer levar a camisa do suado do cara embora. É bizarro, é bizarro. Então, de um modo geral, o fanático tem uma visão do mundo bem interessante, como se fosse o bem e o mal lutando o tempo todo, e onde o mal ele reside naquilo ou naqueles que é contrário àquilo que ele gosta. Como que você não gosta do Corinthians? Como que você não suporta o São Paulo? Como que você não gosta do grupo tal? Sabe? Isso é bem interessante. Com a multiplicação da ciência e a velocidade da comunicação hoje, os fãs eles se multiplicam, se arrastam. Porque há um pouco tempo atrás, nós tínhamos os canais de televisão que brigavam pela nossa audiência. Agora não, são milhões. Todo mundo que tem um celular e resolve ficar famosinho e começa a fazer um monte de palhaçada na frente, falar coisas que atraem seguidores, que nada mais são que fãs. E aí quando você muda de opinião ou fala algumas verdades, eles te cancelam, eles deixam de te seguir. Então você perde uns e ganha outros. E logo nós vamos chegar naquilo que eu quero falar. Por quê? Porque eles acabam trazendo coisas que a nossa alma tem vontade de acessar. Muitas vezes são coisas, muitas vezes, são coisas superficiais. E nós perdemos tempo. Você sabe que o brasileiro tem estudos sobre isso. São os que mais gastam tempo com internet. A produção no Brasil tem caído cada vez mais por conta de internet. Pessoas perdendo emprego, pessoas dependentes do celular, que se o celular quebra, dá alguma coisa, perdi toda a minha vida, todos os meus contatos, todos os meus amigos. As pessoas não conseguem se afastar mais desse aparelho, como se dependesse da sua vida para aquilo ali. Principalmente se começou a fazer um certo tipo de sucesso. Diferente, queridos, daquilo que é o Evangelho do Senhor, que nunca muda, que são princípios. E o Evangelho ele busca transformação, enquanto que o que está em voga hoje, a ilusão que se é vendido, que as pessoas buscam, é um jeito de ser incluído. Vamos fazer algo que dê para incluir o máximo de gente. E aí, sucesso na internet. E aí, quem que são incluídos? Os que são fãs. Porque não precisa mexer naquilo que é a vida da pessoa. Não tem que me aceitar do jeito que eu sou. E o Evangelho, Jesus aceita as pessoas do jeito que elas são. Mas o Senhor ama tanto que Ele não permite que a gente fique do jeito que nós estamos. E começa uma transformação. Então o Evangelho do Senhor é de transformação e não de inclusão. Não aceita esse tipo de coisa, por quê? Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quiser dela. Isso é verdade para a sua vida particular. E se está dando certo,
vida que segue desse jeito aí. Mas para fazer parte do reino, no reino de Deus há regras. E quem não se amolda, acaba se excluindo. Não é que o evangelho ou o reino vai excluir as pessoas, mas é que essa transformação precisa da ação de Deus, e Ele só age na vida dos filhos. E para ser filhos, tem que ser obediente à sua palavra. Amém? Então o plano de Deus nunca foi apenas incluir. Dá a impressão que vem um evangelho, e a gente tem visto muito isso nas plataformas, pessoas usando a palavra de Deus para se promover, dizendo coisas que as pessoas querem ouvir. O evangelho não é de inclusão, é de transformação. Então Jesus não está carente de seguidores, Jesus não está carente de pessoas que o adorem. Na verdade, Ele quer pegar a gente e quebrar no meio, como se faz um vaso. Nos quebra, pega os cacos e faz vaso novo, vaso de honra. A palavra diz: pastor, mas isso aí não dá seguidor para ninguém. E é verdade. Mas esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que muda, que transforma de dentro para fora, através da palavra do Senhor. Não é uma ideia de pastores. Tem gente que fala de atualizar a Bíblia. O pastor Luciano estava falando sobre oferta. No que nós estamos roubando, Senhor? Malaquias está dizendo. Dá para atualizar no Pix e nas ofertas. Dá para atualizar, não dá? No Pix e nas ofertas. E é interessante essa palavra. Olha como que é. Nos dízimos e nas ofertas. A palavra diz que oferta a gente tem que dar com alegria, certo? No teu envelope está lá escrito. É uma forma de gratidão para o Senhor. Mas essa palavra oferta, e se a palavra está assim, oferta, isso quer dizer que eu tenho que dar com alegria, quer dizer que é meu. Então como que eu estou roubando a Deus, se eu não estou dando algo que é meu? Se é seu, você não está roubando. É porque a palavra no original ali é primícias. É a mesma palavra que fala da oferta de Caim. Perdão, da oferta de Abel. Quando Abel oferta ao Senhor. Daí vocês lembram que Deus aceitou a oferta dele. E a do irmão dele, de Caim, ele não aceitou. Porque foi traduzido para o português, mas a palavra original são diferentes. A oferta de Abel significa primícia, o primeiro lugar, honra. Enquanto que Caim, quando foi ofertar, ele pegou qualquer coisa lá da plantação. E por isso ele não foi aceito, foi rejeitado. Então quando Malaquias está dizendo que sou roubado nos dízimos, nas ofertas, está dizendo que está sendo roubado na fidelidade e na honra. E esse texto também está falando da celebração, está falando de uma restauração do culto ao Senhor. Então, a gente vem para uma celebração, mesmo no dia de chuva, pronto para receber ou para entregar tudo que nós somos e temos. Isso faz a diferença entre ser um adorador e ser um fã. Porque o fã vai em busca de uma satisfação própria, de algo novo. Eu preciso receber. E é fato que estando na presença de Deus nós recebemos. Recebemos a palavra, recebemos incentivo, recebemos cura, recebemos abraço, recebemos tantas coisas dos irmãos. E você pode até receber um convite para jantar ainda hoje. Esses 3 que fizeram amém aí, fica de olho. É bênção. Lembra o sermão do monte? Quando Jesus vai ministrar e ele fala, feliz aqueles. É uma quebra de paradigma em relação ao padrão da sociedade, das sociedades, de todos os tempos, de toda a humanidade. Feliz aqueles que estão sendo perseguidos, feliz aqueles que choram, feliz aqueles que são injustiçados. Esse é o evangelho do reino. Mas eu acho que a gente não nasceu para sofrer. E tem muitas pregações dizendo isso.
enquanto que Jesus já pagou na cruz. É verdade. Mas os fãs de pessoas, fãs de coisas, fãs de celebridades, fazem loucuras. E nós que servimos, adoramos ao Deus vivo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ficamos às vezes só esperando receber. Me dá, me dá, me dá. Né? Uma síndrome do Mar Morto. Recebe e ainda não quer repartir. Recebe e fica por ali, aquilo é morto. Os mais antigos, não sei se a galera jovem conhece, John Lennon. Ele foi morto por um fã apaixonado. O cara gostava tanto dele que deu um tiro nele. Quem lembra disso? Vai entregar a sua idade. Era um fã, não era alguém que era inimigo dele. Existe até o dia do fã, que é 18 de março. Homenagens, maluquices que é feito por admiradores, pelos seus ídolos, que fazem cartas imensas, acampam na frente da casa do seu ídolo e tem admiração por aqueles ídolos. Às vezes por imaturidade, às vezes por querer ser aceito, porque tem um clube. Quer ver, já que é para entregar a idade, quem aqui foi fã dos Menudos? Não se reprima, pode erguer a mão. Alguns já me levantaram na hora, vai ter fã dos Menudos. Quem foi fã da Xuxa aí? Ah, pastor, mas passava, era coisa de criança, ok. Vamos pegar os mais antigos. Quem foi fã do Mazzaropi? Cadê o Clube do Tempo aí? Do Teixeirinha? Sabe? Vamos trazer mais para perto. Quem foi fã do Restart? Tem umas calças coloridas aí que denuncia a Duda. Pensa que longas viagens, investimento para ver um show, para estar lá junto com a sua estrela, loucuras para estar diante daqueles que a pessoa ama, nem conhece direito, mas gosta do trabalho, e eu vejo que não tem problema você admirar o artista, mas aquilo se tornar um objeto de adoração é muito, muito, muito ruim. E aí querer coisa dos artistas, né? Uma mecha de cabelo, uma foto, um autógrafo, tudo relacionado, inclusive os dejetos. Estão vendendo as coisas aí do Elvis Presley, do próprio John Lennon, do Michael Jackson, e é caro. Quem juntou as unhas que ele cortou e tudo mais, isso é real, acaba se tornando uma doença, e isso é um problema. Então o problema é admirar o artista? Nenhum. Admirar o trabalho? Nenhum. Mas trazer para um nível de idolatria. E eu estou falando isso, queridos, não porque eu estou vendo que a igreja está fazendo assim, mas às vezes se comporta, ou não faz não tem essa mesma disposição, essa mesma energia para entregar para o verdadeiro motivo de adoração, para o verdadeiro Deus. E aí quando isso entra na questão de religião ou religiosidade, vai mais profundo. E aí quando se torna mais profundo, sabe o que acontece? Nós ficamos cegos. A gente quer imitar, a gente quer fazer igual aquele que nós amamos. E aí ele começa a ficar cego, aleijado, ensurdece, emudece por conta da idolatria. Eu separei um videozinho, não sei se o Léo conseguiu baixar. Solta aí o vídeo, Léo, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Loucuras de fãs aí. Com áudio e tudo, pode ser. Você decidiu ir num festival de música. Então faça backup do seu celular e calce um tênis que você não se importaria de jogar fora. O festival de música é um evento em que 100 mil pessoas se reúnem em condições sanitárias extremas para ver shows musicais. Só que o sistema de som de altíssima potência do festival transforma qualquer música em barulho. Não dá para distinguir se é uma guitarra, uma turbina de avião, um liquidificador ou uma maquita. Já que é impossível ouvir música, as pessoas decidem cantar.
Muitos desafinam, muitos erram a letra, e tem aqueles que imitam os riffs de guitarra com a boca. Por sorte, o festival tem muitas atrações além da música. Você pode visitar os estandes de patrocinadores que estão tentando desesperadamente se conectar com a geração Z. Você pode se aventurar pelos banheiros químicos. E você pode desfrutar das opções de comes e bebes. As bebidas do festival estão sempre em temperatura ambiente. As comidas do festival estão sempre em temperatura ambiente. Já o ambiente não está em temperatura ambiente. Ele está ou em temperatura de air fryer, transformando todos os presentes em nuggets humanos, ou está chovendo torrencialmente, untando os presentes em lama. Até que chega o show do seu artista gringo favorito. Você está ali a apenas 47 mil pessoas de distância do seu ídolo. Ele mostra a bandeira do Brasil. Ele fala uma palavra em português rudimentar. Ele vai embora de helicóptero. E você se dirige para a saída com uma mistura de felicidade, tristeza, esgotamento, arrependimento, dor no joelho e vontade de tomar banho. Quem já foi no festival? Fala a verdade. Você foi no Rock in Rio? No Rock em Foz? Chega até a nossa cidade essas coisas. Vamos descobrir a idade do povo. Quem foi no Destoque? Vocês não estão vendo, tem gente lá atrás erguendo a mão. Qual que é o problema disso? É que quando estamos fazendo isso para outras pessoas, para os outros deuses, parece que não falta recurso, não falta energia, você enfrenta qualquer coisa. Aí quando vai para o Senhor a gente quer receber. Quer ver a igreja esvaziar? Fala, a partir de semana que vem não tem mais ar-condicionado. Pastor, nós estamos em dezembro, eu vou assistir em casa online. E por que eu estou dizendo tudo isso? Olha aqui que o Salmo 115 fala sobre isso. O Salmo 115, versículo 4, não capítulo. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode apalpar. Tem pés, mas não pode andar. Não emitem som algum com a sua garganta. Torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos que neles confiam. Se isso é verdade, o contrário também é. Se nós adoramos um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que sara, que cura, que é o Deus da provisão, que é o Jeová Rafá, que é o Jeová Nissi, que é o Deus sobre nós. Se a gente adora o Deus verdadeiro, nós nos tornamos também como eles. E a gente consegue amar os inimigos por adorar Ele. Nós conseguimos conviver com todo tipo de pessoas. Nossos problemas se tornam pequenos diante do que a humanidade, a comunidade, não precisa nem falar humanidade, a nossa comunidade. Nós fomos lá na CDD entregar essa bênção que foi gerada através do Chá Rosa. E nós visitamos todos os departamentos. E ao olhar as pessoas com deficiência naquele lugar, deficiência mental e física, e anjos do Senhor, aquelas pessoas que trabalham lá, são anjos que Deus levanta, não tem outra explicação, porque eles não têm a perspectiva de futuro, não têm a possibilidade clínica de ser curado, eles trabalham simplesmente para o bem-estar, para uma qualidade de vida um pouco melhor para aquelas pessoas. Aí a gente olha para a nossa realidade e fala assim, que problema que eu tenho? Depois de visitas como essa, eu vou atender nos gabinetes e parece fútil o problema dos irmãos. Parece, não é? Porque diante de um quadro que só Deus pode transformar, às vezes uma ferida emocional parece tão simples de resolver. E Deus pode intervir em tudo isso. Deus pode mudar toda essa situação. Quantos milagres nós vemos na Bíblia? Pastor, por que você não pôs a mão lá e para esse povo ser curado, levantar e sair tudo andando e pôr os ossos no lugar?
porque Deus é soberano, Ele sabe o propósito de cada um. Isso está acontecendo na nossa cidade, fala também da igreja do Senhor, da igreja daqueles que são salvos, que são cristãos, que são verdadeiros adoradores, e não apenas fãs. O que nós estamos fazendo pelos perdidos? E muitos daqueles com alegria incomparável, que às vezes nós temos tudo: saúde, provisão, proteção, direção, recebemos uma palavra toda semana, mas parece que tem um vazio ainda, parece que falta algo. Por quê? Porque nós queremos ainda coisas, e as coisas não vão preencher aquilo que só Deus pode preencher no nosso coração. Por isso que o Senhor busca aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. João capítulo 4, no versículo 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E às vezes não queremos sofrer, nem passar privação, nem necessidade, nem nada que influencie o nosso tempo. A gente dá o nosso tempo conforme o que sobra, se sobra. Falamos de Jesus se a pessoa estiver muito necessitada. Se o caso for muito grave, a gente chama alguém da igreja. Enquanto que Deus nos levantou para ser esse adorador, para ser esse embaixador do reino. Para onde você pôr a planta dos seus pés, ali chega o reino de Deus. E se o reino chega, chega a provisão, chega a transformação. Jesus teve muitos fãs, e ainda tem sobre a terra. Quando ele começou a exercer seu ministério, ele trouxe o Sermão do Monte, pregação top, maravilhosa. Dá para ministrar uma semana só sobre esse sermão, de transformação de nossa mente, de quebras de paradigmas na nossa vida. Mas o que acontece? Ele começou também a curar as pessoas, os leprosos, multiplicar pães, curar os enfermos. E aí, uma multidão de fã. Certa vez ele estava pregando, e já era tarde, e os discípulos falaram para ele assim: manda esse povo embora, para eles ir comer em algum lugar aí, porque já chega, né? Acho que Jesus estava pregando o dia inteiro. E Jesus fala assim: não, eu vim para as multidões, vocês querem mandar as multidões embora? E aquele povo estava interessado em quê? Quando eu falo de multidão, tinha tudo quanto é público. Uns curiosos, uns querendo pegar Jesus no contrapé da palavra, querendo pegar a palavra que ele trouxesse distorcida para perseguir. Tinha aqueles realmente interessados em receber uma cura. Tinha uma galera que estava com fome, falava: vai que sai um lanchinho aí. Tinha tudo que você imaginar. E Jesus estava ministrando a mesma palavra. Então muitos estavam debaixo de uma escravidão. Quando Jesus se torna o motivo da nossa preferência, da nossa convicção, nossos sonhos mudam. Por quê? Porque quando nós entendemos que devemos realizar os sonhos de Deus e não os nossos, as coisas mudam para fazer a vontade dele. Aí ele se torna não só nosso Salvador, mas nosso Senhor de verdade, de fato. Porque nós recebemos ele como Senhor e Salvador, mas deixar ele ser Senhor é um grande desafio. Senhor, o que tem para hoje? Senhor, o que eu falo sobre aquele assunto? Senhor, o que eu falo para aquela pessoa que eu estou devendo? Para aqueles acertos que eu preciso fazer, para aquelas pessoas que eu estou magoado, que eu não perdoei, sabe? E esses fãs de Jesus viram ele multiplicar pão e peixe. Uau, que maravilhoso!
É tão interessante isso, como muda, porque pensa nos apóstolos, nos discípulos de Jesus. Eles eram judeus, e como nós sabemos, a tradição, os judeus gostam muito de negócios. E Jesus passou 3 anos ensinando como é que fazia o ministério, e ele fez tudo isso. Transformou água em vinho, curou pessoas, multiplicou pão, multiplicou peixe. E aí, quando Jesus está numa fase definitiva do ministério, eles podiam chegar para Jesus e criar um grande negócio. Senhor, estou querendo montar uma indústria pesqueira aí, me ensina a pescar. Não, Senhor, estou pensando, abrir uma cantina de frutos do mar e massas, né? Peixe e pão, né? Com esse vinho maravilhoso que o Senhor multiplicou, me ensina a transformar água em vinho. Imagina, ia lá no lago, enchia os tonéis, transformava no melhor vinho para vender. Que ótimo negócio. Não, Senhor, estou querendo abrir mesmo, é um lugar de cura, em vez de ter essas farmácias populares, vamos abrir um lugar para curar o povo. A gente cobra uma taxinha aí, irrisória, tipo assim, quanto que vale a sua vida? Você vai morrer, mas eu tenho o poder da cura. Me ensina, Jesus, a curar. Olha que negoção, acabar com as doenças, acabar com os hospitais. Mas o que os discípulos pediram para Jesus? Porque eles pararam de ver Jesus como um astro, pararam de ver Jesus como aquele que era só mais um profeta, e realmente eles tiveram a revelação de quem era Jesus. E aí eles se tornaram adoradores. E aí o que Jesus fazia, que eles não entendiam, Jesus orava ao Pai. E aí os discípulos fizeram uma pergunta e pediram a melhor coisa que podia ser pedida: Senhor, ensina-nos a orar. Acho que Jesus pulou na cadeira, falou: é sério, é isso que vocês querem? Então quando vocês forem orar, vocês fazem assim, Pai Nosso. Que é adoração. Pensa, o Criador do universo, o Rei dos reis, o dono da vida, o dono de tudo, do ouro, da prata, tudo existe por causa dele, tudo é para ele, por ele. Esse ser supremo, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele pede para você chamar ele de Pai. Meu Pai não é uma coisa egoísta, não. Pai Nosso. Porque a oração intercessória, ela tem um poder ainda maior. Quando você pede para o seu irmão, você tem muitas coisas que você precisa, mas quando você ora pelo seu irmão, parece que vem um poder maior. Se você é pai e tem mais de um filho, vê se não é assim que se aconteceu na sua vida, de um filho interceder pelo outro. Quem que é o mais beneficiado? Aquele que foi o motivo de intercessão, ou aquele que veio e pediu? Foi uau! Eu vivi essa experiência em casa, do mais novo querer socorrer o mais velho e falar: pai, entende ele, pai. Acho que já chega esse castigo, pai, ele já aprendeu, ele está muito triste. E aí, falei: tá bom, eu vou pensar nisso. Só que quando ele quis algo, ele não precisou pedir 2 vezes, ele suspirou. E o pai abobado vai lá e comprou o melhor daquilo que ele queria. A mãe até falou assim: por que você está fazendo isso? Não entendeu. Foi o coração do pai. E o Espírito Santo me ministrou naquele dia. Na intercessão é isso que acontece. Deus sabe o que você precisa, e você está pedindo para o outro, que é um pedido até menor ou até maior. Isso livra o nosso coração de ser fã, de ser egoísta, e viramos um verdadeiro adorador. É triste o que encontramos no meio cristão. Tem sido cada vez mais igrejas
cheias de fãs, esperando aquele que Cristo pode dar. E Ele já deu tudo, Ele já fez tudo. Pastor, mas ainda minha caminhada é curta, tenho muitas coisas que eu preciso. Você vai morrer e não vai ser satisfeito, porque tem a ver com a sua alma. Não tem limite. Se Deus te der o planeta inteiro, tua alma vai dizer assim: eu queria de outra cor, não gosto de azul, queria vermelho. Então pega Marte, vai para Júpiter. Porque a alma não tem limite. Só tem uma coisa que satisfaz, e ela se chama Jesus. Isso não é uma coisa, é um modo de dizer, né? Só uma pessoa pode satisfazer a nossa alma, nossos desejos, nos preencher. Uma alegria que não dá para explicar. Nós precisamos ser esse cristão adorador, que dá o primeiro lugar em tudo para Deus na nossa vida. Entender que a missão de Deus na nossa vida não é desejo próprio, mas fazer a vontade de Deus, ao invés de focar nas coisas que são passageiras, que são vãs nessa vida. E nós vamos nos distraindo com as coisas da vida. E a palavra é bem clara: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O reino e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai te dar. Nós esquecemos de Deus, focamos nas coisas, mesmo estando dentro da igreja, e aí olhamos insatisfeitos: não consigo avançar, vou para outra igreja, vou para outra igreja, vou para outra igreja, na busca de Deus. E às vezes desiste da igreja e começa a procurar em outros lugares. Tem pessoas que foram expostas, ministrada a palavra, convencida pelo Espírito Santo, mas não concorda com a forma que no reino deve se portar, ou deve se levar a sua vida. Então, ser um adorador e dar a Deus o que é de Deus é um estilo de vida. Porque quando o mundo exige de nós qual que é a razão da nossa fé, nós vamos apontar para o objeto de adoração, aquilo que nós adoramos, o Deus vivo, o que nós acreditamos, os princípios. E por que temos que viver assim? Porque às vezes tem pessoas que a única Bíblia que ele vai ler nessa face dessa terra é a sua vida. Ele olhar assim e falar: ali vai um verdadeiro cristão, ali vai alguém que vive os princípios, ali vai alguém que entendeu o que é ser cristão de verdade. A palavra cristão significa pequenos cristos. O fã, ele muda de opinião sobre o seu ídolo, conforme a sua performance vai perdendo o brilho. Já o adorador, ele se dispõe a sofrer pela causa do seu Deus, do seu mestre, pois ele experimenta a presença dia após dia, no seu íntimo, no seu espírito. E isso não é passageiro, isso não é temporal, isso não é um evento, isso é eterno. E nós precisamos mover-nos por aquilo que é importante para a eternidade. Existe até um livro, John Bevere, que fala sobre isso, movidos pela eternidade. Esse livro pode revolucionar a sua mente. Ué, pastor, por que o livro não está na Bíblia? Porque o livro é bíblico, só que ele ordena exatamente as dúvidas que nós temos com relação às coisas que são importantes na vida. Nos ajuda a fazer escolha dia após dia, momento após momento. Um simples convite de vamos jantar, vamos tomar um café. Você pensa, que propósito tem nisso? Vamos fazer uma visita, vamos falar com o fulano, vamos lá assistir tal coisa. Que propósito tem nisso? Você começa a perguntar. Porque se olhar para a eternidade, nós temos um tempo limitado como seres humanos. Aí quando você se transformar só em alma e espírito, aí sim é eternidade. Só que esse tempo aqui vai determinar essa eternidade onde você vai passar no futuro. Pastor, mas eu não sei nem de onde eu vim. Você veio do Senhor.
Você nasceu no coração de Deus. As crianças já estão respondendo isso. Você veio do desejo do coração de Deus. Ele é o autor da vida. O inimigo que quer matar, roubar, destruir, ele não pode dar vida. É por isso que ele quer destruir. Então há pessoas desistindo, queridos, do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho verdadeiro, para cuidar de coisas. Por quê? Porque focaram naquilo que podia só receber, se tornaram apenas fã, e não um discípulo, não um adorador. Inclusive a palavra fala sobre isso. Mateus 24 está dizendo sobre isso, no versículo 10. Capítulo 24, verso 10. Naquele tempo, está falando do tempo futuro. Ou seja, dos nossos tempos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que fizer o quê? Perseverar até o fim do quê? Até o fim desse mundo ou o fim da sua vida, que ia acabar primeiro. Ah não, eu estou vendo que eu já estou passando dos 50 e o mundo não acabou. Pode ser que você vá antes do mundo acabar. E aí? Por isso que está falando desse fim. E eu pensei nesse texto, numa enquete, Rios, TikTok, eu não sei como é que chama esses negócios. Mas qual deles foi? Mas a pessoa fazendo uma pesquisa, que precisava defender, pedindo uma assinatura, um abaixo assinado, para defender os papagaios de cabeça roxa, porque estava se tornando iguaria os ovos do papagaio, e estava sendo comercializado, e eles queriam impedir aquilo. E aí a pessoa falou: você ajuda a assinar esse abaixo assinado para a gente impedir esse negócio? Claro, na hora, todo mundo. Pelo menos uns 10 que ele faz o negócio, assino agora. Ah, então que bom, né? Protegendo a fauna, a flora, os bichinhos, legal. Mas eu tenho aqui esse abaixo assinado também contra a vida humana, porque estão se fazendo muitos abortos e tal e tal. Dos 10, 9 falaram: não, isso eu não vou assinar. Por quê? Porque o ser humano se tornou descartável. Papagaio da cabeça roxa você não vê em qualquer lugar. Eu acho que nem existe. Era só uma pegadinha mesmo. Mas ser humano, todo lugar do planeta você vai estar cheio. Qualquer lugar que você vai tem fila. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então que mundo é esse que considera mais um papagaio do que um ser humano, do que uma pessoa? Já está passando do ridículo o cuidado que estão tendo com os pets, com os bichinhos de estimação. Estão sendo tratados como filhos. Está passando do ridículo. E isso nós vamos ter que acertar as contas com Deus. Ah, pastor, tem que tratar mal os animais? Não, mas tem que colocar eles no lugar deles. Tratar eles como animais, como bicho. Então seja um cristão, um discípulo, um adorador, enquanto há vida. Um estilo de vida. Quando que eu tenho que viver isso tudo? Hoje. Ou a partir de hoje. Pastor, eu já venho vivendo, nós vamos intensificar isso. Nós estamos mudando de estação, Deus está apontando para isso. Nós tivemos o pessoal do IC College, quem estava domingo passado aqui? Foi um tempo de destravamento em todas as áreas. E uma das meninas que estava no IC, chegou para mim e falou: pastor, quando eu entrei aqui, que eles chegaram numa segunda-feira à tarde, foram recebidas aqui na igreja. Quando eu entrei aqui na igreja, eu tive uma visão, que essa igreja vinha um tempo com alguém abrindo e fechando a torneira para jorrar da presença de Deus. Era um abre e fecha.
Abre quando o negócio está embalando, fecha. Ela falou, o senhor acha que tem a ver? Eu falei, há algum tempo eu tenho feito esse estudo. Uma retrospectiva dos últimos 30 anos. Dá a impressão que a igreja vai num ciclo assim, vai romper, vai viver tudo aquilo que Deus prometeu. Ganhar 10% da cidade, viver o sobrenatural. Daqui a pouco, a curva desce. Sobe e desce. Sobe e desce, por vários motivos. E eu já cheguei a perguntar, falei, Deus, é para ficar nesse tamanho aí? Porque daí nós vamos trabalhar menos. Para ficar desse tamanho não precisa correr tanto. Porque se você faz parte algum tempo dessa casa, você sabe que o nosso chip é de igreja grande. Se a igreja aumentar 10 vezes o tamanho hoje, não muda o nosso trabalho, porque é intenso. E ela falou dessa torneira, abre e fecha, abre e fecha. Eu falei, sim, e daí? Falei, daí é boa notícia, pastor, que o negócio está todo aberto, e está jorrando, e não é a liderança de um, é a liderança compartilhada, como está acontecendo. Só que veio uma mão e tirou a válvula que abre e fecha. Está tudo aberto, está jorrando, e não tem mais como fechar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, isso é uma visão, vai acontecer? Não, já está acontecendo. E nós não podemos nos comportar como fã, mas sim como verdadeiros adoradores. Amém, queridos? Uma multidão rondava em volta de Jesus. Aí ele para e fala assim, se vocês querem me seguir, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu fico imaginando como é que foi essa cena. Falei, peraí, agora é canibalismo? Comer? Eu penso que os mais gordinhos falaram, nem vai dar para todo mundo esse magrelo aí. Imagina como é que foi a cena. E os mais religiosos saíram de fininha, falaram, não, dura coisa, o senhor está nos pedindo. E a multidão, os fãs começaram a ir embora. E aí ele vira para os discípulos, fala, peraí, discípulo é diferente, discípulo é o queridinho de Jesus, né? E as pessoas pensam isso, né? Aqueles que estão mais próximos dos pastores, não, aqueles têm tratamento especial. Pergunta para eles, como que é o tratamento especial? Jesus olhou e falou assim, e vocês? O que vão fazer? Vão com eles? Porque a proposta é a mesma. Aí um deles respondeu, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Uau! O fã conhece o seu ídolo, admira o trabalho, realiza campanhas e vai longe para poder participar. O fã consome produtos, transforma seu ídolo, compra sua arte, até muitas vezes enjoar. O fã às vezes é decepcionado, mas tem algo lá que dá prazer, então ele se mantém. Mas o discípulo não, ele é um adorador de verdade. Ele sabe quem é seu mestre, faz parte do ministério da dor daquilo que ele falou, e faça igual. Então o fã se suja, como a gente viu no vídeo, para enfrentar um gramado lamacento do estádio, para chegar talvez próximo do seu ídolo. Mas o discípulo não. O discípulo que é um adorador, ele tem seus pés lavados pelo Messias, porque ele tem parte com ele. Pensa que é diferente. O fã por muitas vezes é suportado. O discípulo adorador, ele é independente, é amado independente das suas falhas. O fã é um simples admirador, o adorador é um eterno filho. Uau! O fã tem um ídolo, o adorador tem um pai eterno. É o pai que ele está adorando. Jesus, queridos, não é um astro da cruz, não é um autor da salvação ou coadjuvante do mundo. Ele é o rei dos reis, ele é a estrela da manhã, Isaías fala. Ele é o autor da vida, ele é o príncipe da paz, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E sem ele nós não podemos fazer nada.
Então não podemos negligenciar o estar com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra muitas vezes alguém usa, fala: estou carregando minha cruz, minha sogra foi morar lá em casa. Essa é a minha cruz, fala de um cunhado que incomoda ele. Queridos, nossa cruz tem a ver com as nossas vontades. Jesus não falou: pega a minha cruz. Ele já não tinha cumprido, era mais fácil pegar dele, porque nós não podemos suportar a cruz uns dos outros. Por isso ele falou: pegue a sua, tem a ver com a sua vontade. A vontade que você tem, de repente seu irmão não tem e não é nem tentado naquilo. Por isso que você tem que carregar a sua, tem que vencer a sua. É na área moral, é na área sexual, é na vontade de ficar rico, eu não sei. O que te tenta, o que é um peso para você, que você tem que carregar. Mas pega ela e siga Jesus. Ah, mas e os fardos? Jesus falou que o jugo dele é suave, o fardo é leve, esse ele troca. Agora a cruz, os teus desejos, tuas vontades. Ah não, sabe que eu gosto mesmo? Quando eu falo de um livro, igual eu falei hoje, eu não gosto muito de ler, pastor, não tem um filme sobre isso? Pensa no discipulado, você falar isso, a pessoa, eu queria, não tem um documentário para me assistir? Uma série para me maratonar sobre isso? Aí eu tenho que lembrar que eu sou pastor, contar até 10 ou até 100. Falar: filhinho, ninguém falou que era fácil fazer discípulo. Ah, eu tenho preguiça de ler. Eu atendi um tempo atrás, não vou falar o tempo, você vai descobrir quem é. Eu quero ser advogado, pastor. Eu acho que eu tenho um chip para ser advogado. Falei: o que você já leu? O que você está estudando? Não, eu tranquei a faculdade e tal. Quantos livros você já leu sobre o assunto? Não, eu não gosto muito de ler. Ué, e quer ser advogado? Ah, eu tenho um chamado para ser pastor. Já leu a Bíblia quantas vezes? Não, tem que ler tudo? Não, lê só as partes que te interessam e manda ver. Tem um monte de igreja assim por aí. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quantas coisas que Deus vem nos pedir, que o Espírito Santo já nos pediu, e aí nós falamos: não, isso não é para mim, ou isso não é o tempo ainda. Às vezes uma coisa simples, fala do meu amor para essa pessoa, sabe, dizer: eu te amo, Jesus te ama. Destrava tanta coisa. Outra coisa que destrava muito, e só um adorador consegue dizer: eu te perdoo. Ou ir mais além, falar: me perdoe. Ah, mas você fez isso. Falei: fiz mesmo, eu errei, me perdoe. Precisa de muita humilhação. Eu tive essa experiência com meus filhos, eu já contei isso, mas é tão real, tão impactante. E o que aconteceu foi tão maravilhoso que eu não canso de falar. Porque o Espírito Santo, eu saí daqui discutindo com o Espírito Santo. Vou chegar em casa, vou resolver essa parada. Minha esposa já tinha ligado, já tinha reclamado, eu já tinha observado algumas coisas e eles passaram do limite. Falei: vou chegar em casa e vou fazer um festival de vara. Eles já tinham cada um a sua. Falei: hoje vai ser bonito de ver. E eu saí com sangue nos olhos aqui. Quero nem saber quem tem razão. Entristeceu minha esposa, entristeceu a Deus. Estão desobedecendo, é para já. E a palavra diz para corrigir com a vara, para tirar a loucura da criança. Esses bichinhos são doidos então. Falei: então tá. E aí eu saí daqui mais pronto para fazer o serviço. E ela já tinha começado em casa. Só que ela, com muita dó, com muita falta de coragem, mãe é mãe, né? Coração de mãe é tremendo. Cheguei em casa, estava todo mundo rindo. Falei: o que aconteceu? A mãe bateu na gente. E eu falei: vocês estão nessa alegria toda? Ou vocês se bateram nela? Porque ela está lá chorando. Ela bateu tão ruim que ela foi chorar. Falei: então peraí que eu vou consertar o negócio. Aí já começaram a chorar. Eu falei: não, espera apanhar primeiro. Essa foi uma situação.
Mas nesse dia que eu estava muito, muito bravo, muito irado, o Espírito Santo falou: você vai cobrar sem ter ensinado? Qual a última vez você sentou com eles e falou sobre isso? Foi tremendo. E aí eu fui me acalmando, discutindo com o Espírito Santo. Quando eu atravessei, estava a uns 1000 metros de casa, o Espírito Santo parou de falar, porque eu estava argumentando. Aí eu me liguei, falei: ih, o negócio pegou. Parei num lugar que vende bebida ali perto de casa, peguei umas cocas, uns refrigerantes, um salgadinho, e o cara me atendeu e ele falou assim: ô Josué, eu quero falar um negócio para você há algum tempo. Teus filhos são gente boa demais. Falei: estão devendo aqui? Não estão devendo, mas se precisar eles têm crédito aqui. São os meninos assim top. Eu não sei como que você faz para educar eles, mas eu sei que eles são diferenciados, são educados, sabem conversar. Falo: ó, parabéns. Eu não sei como que você faz, mas continua fazendo. Eu falei: entendi, Deus. O cara não sabia de nada, nem sabe o nome direito dos meninos. E aí catei aquelas coisas, cheguei em casa, coloquei em cima da mesa e chamei eles. Ele falou: o que nós estamos comemorando? Quando viram chocolate, salgadinho, aquelas guloseimas todas. Falei: estão comemorando uma surra que vocês vão deixar de levar hoje. Sério, pai? Sério. Aí contei o que Deus tinha falado. Mas eu estou triste por isso e por isso e por isso. Deus me deu um texto, cada um abriu na sua Bíblia, e eu pedi perdão. Na minha cabeça eu falei: se eu pedir perdão, esses caras já estão aprontando. Eles vão subir a cavalo naquilo que eu estou fazendo e vão me humilhar. Vou perder a autoridade. Mas o jeito de Deus é muito melhor. Fala assim para quem está do seu lado: o jeito de Deus é melhor. Eu pedi perdão porque não estava bem claro o que eles precisavam fazer. Não, pai, mas a gente também tem culpa e tal. Eu falei: eu sei, mas eu estou recapitulando, estou fazendo e quero pedir perdão para vocês. E vocês orem por mim. Aí eles oraram por mim, uma oração para desmanchar. Aí eu orei por eles e falei: agora vocês vão subir e consertar com a sua mãe. E nunca mais eu quero ver atitude como essa. A partir daquele dia, a rebeldia foi estancada. E eu consegui parceiros no cuidado da casa, na criação e cuidado com a mãe deles. Muitos falam: coitado da pastora G, que tem 4 homens para cuidar. Falo: não, tem 4 homens para cuidar dela. Então ela é tratada como rainha. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que ser assim. E não a gente depender de uma única mulher para fazer tudo que os marmanjos podem fazer dentro de casa. Eu como tenho 3 homens, isso é serviço de mulher. Falei: onde é que está escrito isso? Limpeza, cuidado é serviço de quem mora na casa. Você não pode fazer, paga alguém para fazer. Ponto. Pastor, lá na sua casa é assim? É daí para baixo. É assim. E tento fazer a mesma coisa na igreja. Porque a palavra diz que se você não governar bem a sua casa, como é que você quer governar as coisas de Deus? Então precisa desse cuidado, desse princípio do cuidado com as coisas que Deus nos dá. Amém? Então o adorador, ele guarda, ele cuida, ele defende, ele imita tudo que Jesus fez sobre a terra, enquanto que os fãs só querem saber da bênção, da vitória e da graça. Sabe, queridos, essa palavra, essa mensagem que muitas vezes está sendo difundida por aí, um evangelho açucarado, um evangelho da hipergraça, vai gerando fãs de Jesus, vai incluindo todo mundo. Mas fãs são como surfistas, só quer saber da onda. Quando vem os problemas, quando vem o compromisso, quando vem a autorresponsabilidade, eles espirram. E quem é que fica? Os filhos, os adoradores. Porque na casa tem benefício, mas tem castigo, tem regra. Nenhum dos meus filhos quis fugir de casa mais. O mais novo até tentou, mas a lição foi muito forte.
né? E também nem precisou apanhar. Chega um momento em que a razão fala mais alto. Então essa palavra é para nós refletirmos e alertar de como nossa vida está sendo vivida. Se somos meros fãs religiosos, interessados naquilo que Deus tem para dar, ou adoradores que querem fazer a vontade de Deus na sua integridade, que vivem em espírito e em verdade. É para refletir sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir e quero orar com você. Pedir que vocês coloquem de pé. Pensa qual foi a última vez que você fez algo pensando no reino de Deus. Nós estamos com o desafio ainda nas células de orar por 3 pessoas, 3 amigos. Lembra? 333, a atitude. Isso deve ser um estilo de vida. Isso é um bom exercício para manter o nosso foco naquilo que é a vontade de Deus. E aí dizer para Deus sobre a pessoa e depois dizer para a pessoa sobre Deus. Simples assim. Não é um método, mas é um estilo de vida. Quando você começa a produzir para o reino de Deus dessa forma, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Não, quando eu tiver todas essas coisas eu vou fazer também. Não vai. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel também no muito. Se não é fiel no pouco, não adianta, que não vai ser no muito. E a Bíblia traz isso com promessa: ser fiel no pouco, e sobre muito eu vou te acrescentar. Durante muito tempo, eu fui líder de célula. Eu tinha 1, 2, cheguei a 5 multiplicação, foi o máximo. Aí deu um vendaval, me tomaram toda a célula, fiquei sem nenhuma. Comecei de novo. Estou trazendo isso só para você ver ministerialmente como que funciona. Ser fiel no pouco. Continuei ministrando célula. Me tomaram, me falaram mal, me disseram tanta coisa. Vou embora dessa igreja. Não, estou fazendo para Deus, não para homens, nem para agradar pessoas. E as coisas foram acontecendo. Hoje todas as células da igreja são ministradas por mim. Eu que tenho que preparar a ministração da célula, ou alguém que eu indicar. O ritmo da célula sou eu que dou. Então ser fiel naquele pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Pastor, então eu posso ter 100 células. Se você tiver 100 células, eu vou ter 100 e alguma coisa. Porque essa liderança é compartilhada, queridos. A visão que Deus deu. Então, fazei para o reino, e te vai ser acrescentado. Tem alguém que nunca fez essa oração para fazer parte do reino? Nossos convidados, de repente, você que está aqui. Eu queria fazer essa oração com você. A igreja pode repetir junto. Quando você faz essa oração, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, para não só ser um admirador, um fã de Jesus, conhecer Ele, de ouvir falar, mas de andar com Ele. Essa oração é muito importante. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada, como nós já cantamos essa noite. Transforma, Senhor, a minha vida. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo, Senhor, dos caminhos que percorri, e eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que realmente o Senhor seja meu Salvador, mas principalmente o meu Senhor, hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez? Se é a primeira vez que você faz, eu quero te dar um presente. Quero te dar um exemplar, a palavra de Deus, que é nosso manual de vida, que é a constituição do reino, que deve ser ampliado. Alguém? Glória a Deus. Entender que você já é um adorador. Entender que você já é, em nome de Jesus, alguém que faz seu reino crescer.
Hoje pela manhã na nossa conexão, não vieram todos do batismo por algum motivo, mas mais 24 pessoas decidiram fazer parte da igreja Ceifa. Pode aplaudir. Nas terças-feiras nós temos reuniões ministeriais. E eu estava terça-feira com o coração triste por pessoas que decidiram sair da igreja. Pessoas que já ocupavam um certo cargo, mas que por inúmeros motivos pediram para sair. Tem motivos plausíveis, mas o fato é que não estão mais conosco. Decidiram servir em outro lugar. Não saíram do reino de Deus, mas foram servir em outra agência do reino. Ok. Entristece isso? Entristece. Mas a Bíblia diz para ser fiel. Então saíram uma família de 5 pessoas. E só no domingo agora, mais 24 decidiram fazer parte. Então o reino de Deus funciona assim. É vivo, é transformador. Não podemos nos entristecer com os nãos. Sabe, eu estou desafiando a ganhar pessoas, a ganhar vidas que interessam para Deus. E você vai receber muitos nãos. E se a pessoa dizer não? E se ela fizer uma pergunta difícil? Tudo isso pode acontecer. Mas também tem aquelas que vão dizer sim. E o que eu faço? Traz para junto dos seus irmãos. Leva para a célula. Traz para aprender na igreja. Quando você entende que a igreja é um lugar para pertencer, que não é um ponto de chegada, mas um ponto de treinamento, aí você começa a olhar com outros olhos, com olhos de adorador, porque tudo aquilo que você precisaria fazer como chamado específico, na igreja organicamente acontece. Você não vai conseguir explicar tudo sobre a Bíblia, mas o Espírito Santo vai ajudando na multiforme sabedoria de todas as pessoas que pertencem à igreja, trazer o crescimento para aqueles que você ganha para Jesus. É assim que funciona. Amém? Nós vamos ter que encerrar esse momento, você acredita?